Quer dizer, tempo de não receber nesse programa, ele é alguém que não anuncia bocado, ele canta só falar de cabidal, porque ele é um interessado, ele é um aficionado, viciado nas coisas de cabidal. De pé para cabeça, se deixa de camisa, se calor que tinha na conversa, se parceita vestiva de cabidal ou de costa cabra. Bom dia, princesita. Mas couro que costa cabra, próprio. Chefe couro, aquele senhor ali. Ele lança recentemente não, que é um ano, manual de mulher que é para ajudar pessoas a entender mulher, especialmente pessoas que vivem na Ilha de Santiago, sim, que podem ter mais dificuldade. Por aparecer na Norte, esta lida com mulher mais fácil. Casme? Você está partilhando das opiniões? Não, pouco não entender que foi uma badia mais bravo. Não, que foi uma badia que é mais inocente. Não entende mulher. Mas ali na manual de mulher está tudo que é capítulo. Sim, se tiver necessidade de entender, está ali tudo. Mas o que pensa num segundo volume desse livro ou que tem necessidade? Que ele ia servir para tudo? Que ele é volume 0. A mulher não é tão complicado, sim? Não, mulher que é complicado. Nós que temos capacidade de entender mulher direito. Sim, mas deve ser. Sim, mas deve ser. Ô, Billy, Manuel de Mulher é o livro mais vendido na crioulo a nível de Cabo Verde, mas é o livro mais vendido no mês de fevereiro na livraria Pedro Cardoso. Quer ver? Sim, é bem de sabe que é livro lá. Que ele é modéstia que você fala ou é bem de... Como que ele é resultado, tempo e resultado. É bem de sabe para morrer, e também de mais sabe, que ele mar ele que vinha tomar conta do mundo. Onde lançou dia 6 de março de ano passado. Então era para lançar ele cada semana num conselho de país, depois para levar ele para Costa d'Água. A gente tinha marcado para que esse circuito que ainda faz Luxemburgo, França, Holanda, Portugal, mas ele mar ele queria então não fica redondo tudo ali. Complicado. Agora, Franli, e a hora que nos espia, mês de março, toda a gente celebra mês de mulher, tem um monte de tipo de chamada de atenção, tem uma reflexão também à volta de mês de março, mas é importante também lembrar a responsabilidade que o homem pode ter na vida de mulher. E Bobo decide assumir de boa enquanto produtor cultural, enquanto músico e enquanto chanfleur também e empresário na área de cultura, que alguém pode saber, mas também botar o contributo na backstage e na produção de shows. E 27 é um grande dia. Depois de aquele show que fazia de 27 de março do ano passado. Esse ano, dia 27 de março, não está fazendo mais um show, é chama Pilão de Show. Porque ela foi pilão de mulher. Pilão de mulher. É forma de elogiar a mulher também, que é pilão de mulher. É aquele mês, né? É 27 de março na Assembleia Nacional. Ou seja, o primeiro concerto que ela está fazendo na Assembleia, depois de que declarado naquele estado de pandemia. Estado de pandemia. Muito bem. Agora, e é um show com que condição? A maior coisa que está passando ali para a cabeça, a maior preocupação nesse momento é falar, esse show junto a alguém, qual que é a condição que não tem? Bom, a Assembleia Nacional é a sala de espetáculo mais grande de Cabo Verde e que tem melhores condições. Ele leva 800 e qualquer coisa. Então, gosta de não pode pôr só metade. Não está pondo metade, cadeira sim, cadeira não. Que está em intervalo de segurança? Intervalo de segurança, tudo alguém com máscara, um soldado no rosto. E não estava tendo álcool gel na porta, de boa qualidade. Para me lembrar, mas se tudo coisa tem álcool gel de boa qualidade, tem mais ou menos. Para alguém que reclama... Porque tem que reclamar, não, que ele põe mocras, crãs, que ele tira cabelinha, não. É bom álcool gel e não tem e custa de medir a temperatura. Muito bem. Se não é claro, mete o corpo quente e está a casa. Isto é, não é só, está acompanhado. Então, pronto. E até hoje com pisca 4. Olha. Sim mesmo. Mas como alguém está tudo consciente e alguém já sabe, mas se interessado, me que deve bem, até só para evitar risco, nós também transmitir também no live stream, para quem está por bem, para quem está interessado. Mas se nós transmitir na live streaming, é que está põe em causa e própria e afluência para alguém bem. Tá pobre, sim. Tem amigos típicos que estão fazendo na internet de graça. Não, então que bem. Sim, mas não aquele internet de graça, eu nunca estou aquele que está lá, não. Qualidade de show. Não, outra coisa é estar lá perto. É diferente live. Mas como sala te leva 800 alguém, eu sou 400 que não tenho que pôr, assim. Então, se não fazer live stream, já tipo, é que está muito afeta a nível de afluência. Mas também para o mundo por hoje. Agora, é importante também, não pensa na perspectiva empresarial do espetáculo. É que pagar dinheiro para isso, mas é importante ter sustentabilidade. Ou que pensa, num show para 400 alguém, numa sala com capacidade de 800 e tal, logística continua igual em termos de produção. A estrutura de palco a ser montado é exatamente igual que fosse para 10 mil alguém lá dentro. Então, nós conseguimos fugir de custos de produção. E se mostrar um caminhão cheio de ria, de praia, por levar tarafal, outra metade de ria. E caminhão e combustível é praticamente aquele meio tempo. Então, não se paga o mesmo preço para som, para iluminação, para protocolo, para segurança, para publicidade, para bilhete, mas não se paga só metade de ria.
Então, nós perdi metade daquilo que podia Que entrar receita. para cobrir Despesa. aquilo que usa despesa, que é custo de produção. Então, felizmente, não conta com alguns apoio e patrocínio, nomeadamente, pode falar? Claro. Com certeza, obrigado. Telecom e Câmara Municipal de Praia e SEG, um dos nossos Que é parceiro institucional, cá. institucional e Assembleia Nacional. Assembleia Nacional, como é óbvio, Polar, e alguns amigos benevolentes que estão falando, conta comigo para pistar o que ali, para alugar o que ali, para dar isto aqui. Está a apoio logístico. Está de apoio logístico, que é bom nas Marelli. Agora, quem é que está para trás dessa produção e pessoas que conseguiu hoje sempre, como a princesa é dura, foi produção sendo a cara, seja produção literária como também artístico na outro campo, musical particularmente. Nesse show ali, já vou decidir e posiciona finalmente como um produtor e cultural, um agente cultural. Nesse momento ali, você está melhor preparado, a equipa que está montada, ou foi por causa da pandemia que foi bom? Já dedica mais tempo também àquele outro lado que sempre fazia? Sim, mas você sabe, Éder, a mim sempre produzo eventos culturais, e palestras, congresso, conferência, mas festival, e aquela parte investigativa que sabe, te estimula alguém, e graças a Deus é bom que ajuda a saichada, e com todo orgulho. Cada hoje tem dezenas de jovens que cuidam dele, para orientar artisticamente, com todo gosto, é que assim pensa desmentir licenciando, mas já sei assim. Então, resolve organizar tudo que as coisas que a gente faz na uma agência que chama Aplausos, Produção e Evento. Então, aquele evento ali é nosso primeiro oficialmente. Nós não sabemos fazer, e não nasce dentro de pandemia. Não ninguém me ensinar no conselho, fala, não, eu lavo a mão, não nasce com máscara, como lavado, não é bem pronto e adaptado. Bata, entende? Mas não é sobretudo para não fazer aquilo que está fazendo. Consegue que está fazendo. Que está fazendo aquilo que mestre fazendo. Mestre salva a financiação antes de morrer, cantor de financiação que fica vivo é só. Bata, minha semana está morrendo igual, mas isso era crack. Então, mestre salva a banca antes de acabar, que está quase a acabar. Mestre ensina meninos a tocar morna é patrimônio imaterial da humanidade, mas ali dentro. Então, minha também tenta fazer que as coisas ali. Mestre ensina alguém batuca, e mestre conta história, assim ele é, né? E desbranquiça história, e por assim é. Então, bem para mim foi que as coisas ali. Caminham, olha a barba que está. Então, sempre foi desenfrear, mas agora é um tremendo, 100%. A mim, pelo menos, não quem estava a ser o pamba peito limpo. Exatamente. E com o sentido de dever cumprir. No mínimo. Muito bem. Não pode ouvir alguma música agora se ele precisa? Com certeza. Viola já está ligado, nunca sabe se não pode ouvir algum tema. E qual que não pode ouvir? Não estou tão calacatão. Agora, no dia 27, você vai cantar também ou você vai focar sempre só na produção? 27, a mim, convida Fatuja Kité, que é a maior voz do mundo, Neuza de Pina, Flor de Bila, convida Eddie Young, número 1 na Slammer na Cabo Verde. Exatamente. Convida mais alguém que fala panca fascinou ainda para poder ser surpresa. Convida Zé Mário Bulimundo, que está canta com Passo Pelão, voz incrível, que só canta alguém da Carabaceu, e terreiro. E tem mais duas surpresas que pode falar ali para o Wilson, que é o outro. Mas está a falar, ao que baixou, está a levantar o véu. Não vai para a música. E tem aquela que tem que a música que não está igual, de Princesito, quem não esquece, pode dar o microfone ali. Ok. Então, pode avançar. Tudo que está lendo para fazer um pouco. Curioso. Quem a motora para, estão cozinha recheado, né? Mas é canara grave, ok? Buspaja Bubaka Kaka Buris Dangun Buapokan Buspaja Bubaka Kaka Buris Dangun Buapokan Cantun Chica Casancon Con, nadang kaacha, so siya ko insenso, litrato ko gato,
panela tangalaga 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 tang. Cantun chiga casan con Inaranca acha, só chá com incenso, litrato com viola, panela. Bem, mas bem, cabainaia. Aquele torto que me faz sentar chapa, fé puta fica bonito, se mas não estava, tá fica bem. Bem, mas bem, cabainaia. Aquele torto que me faz sentar chapa, fé puta fica bonito, se mas não estava, tá fica bem. Ei, ei, ei. Ah, 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 Buspalha, Bubaca, Caca, Burisdangun, Buapocan, Candun chiga casan con, Naranca acha, só chá com incenso, litrato com viola, panela. Bem, mas bem, cabainaia. Aquele torto que me faz sentar chapa, fé puta fica bonito, se mas não estava, tá fica bem. Ei. Essa música ali, para quem é que aconchega ele, ela fala de separação, que é um dos grandes problemas para algumas pessoas gerir-se paternidade. Mas que tem que ser assim. Filho é para sempre, separação existe e quem que está ali da qual tem que ter consciência, mas se compromisso com o filho é para vir, que é a princesita. E boi pai, feliz dia. E não acredita, mas um dia eu vou ser avó. Qual que é a lição número 1 para filhos que um dia pode ser pai? A vantagem, mas fundamental é passar para o filho aquele que melhor botão. Mas, sobretudo, tenta desconstruir. Mostra filho que tem que ser melhor que ninguém. Que tem que ser mais bom que ninguém. Mas tem só que ser normal, natural, tranquilo, com saúde, educado, para ser felicidade que fica na ilusão, mas para ficar dentro dele na verdade e serenidade. Agora, Bobo Nancy cria lá fora e cria num ambiente que é suposto ser machista, conservador, fichado, para falar tapado próprio. Era suposto ser assim. E a experiência de mundo, se calhar, girou abrir a cabeça e com outra realidade e ganha consciência de algumas outras coisas que é importante. Mas, nesse momento, o que é o maior problema que, na vou ver, existe em torno de emancipação de mulher, de garantir, por exemplo, no mês de março para ser celebrado só com vitória e não com reflexão de problema. Coisa que pode estar falta ainda. Para um bocado, nós falava com o professor Jeremias Tavares e chamando a atenção para aquele problema cultural que é transversal a pobre, rico, cheio de escola, sem escola. Em cena a leitura cal que é o maior problema que pode, que deixa mês de março ser celebrado 100% com brilho. Esse problema tem entre homem com homem, tem entre mulher com homem, tem entre mulher com mulher. É absolutamente normal ter problema. Agora, não pode prever. Jesus é ele quer. É que lá. E minha pensa, mas um problema de preconceito. Assim, não está chamando tem coisa que é só homem que deve fazer, coisa que é só mulher que deve fazer. Então, se mulher vai fazer, não está falando que está direito, ou não está chamando algum, não está rotulando de alguma forma. O homem também, igual. E se alguém está pensando, é um problema só de fora, ou só de alguém que tem pouco escola, ou um problema só de alguém que é menos rico, que é pobre, mas que bem assim, esse problema é transversal a pessoas que têm conhecimento de que mulher merece ser protegido, sim, homem tem que ser protegido, mas tem que criar condições para que a mulher passe a ter direitos que hoje em dia é que está a usufruir dele se mais devia. Já não está a ficha programa nesse momento, hora de despedir e já não começa a desrumar, qual é a hora bem própria. E Princesito nos desafiou a tocar mais uma música, se possível. Tem uma balinha só? Claro. A Flama bilhete está disponível para show na Assembleia dia 27, 9 horas, perdão, na Cau de sempre. Shell de Avenida, na Café Sofia, Livraria Nhonzênio,
Eles comprei o bilhete, não vai de acompanhar o abraço de longe. 27 de março, a partir de 7 horas da noite, que Não, 7 horas é ainda. A partir de 9 horas. Ah, 9 horas. Então pronto. Mas 7 horas da noite eu queria falar para vocês, pensa, mas a flashou. 7 horas da noite eu pôr o campo. Vai estar preparado. Jens, um abraço. Nós fica direito, nós porta direito e até segunda-feira, bom fim de semana, nós protege direito. E para que é alguém que se atrasa de partido na campanha, nós deixa nós centesa, nós sinta, nós evita junto alguém para a saúde de nós e partido ou aquele que nós quer contribuir para vir a política do país, nós pode fazer na dia de vota. Quando não vai junto alguém nesse tempo, não protege companheiro para morrer, caça de brincadeira e Covid se mata alguém. Bom fim de semana, Princesito. Um dia sai para encoxi mundo, encoxi mina que chama nuna, assim um combina minha casa, e fará passe boca porto cata casa, estriba colpa no banheiro beira, para não tomar banho na cachoeira, assim os canto chigo rela rago, caramba canto chiga boca al fonte, a mim não orendo de roera, uma nova cintaro junto comigo. Muito novo, forte novo, novo cima pintando de pelar. Ei, shabarabarabam pam param pam shinkirin tan taran tan shantan. Ei, shabarabarabam pam param pam. Mocinhos canto chigo rararago, caramba canto chiga boca al fonte. Um flamunu na peba pande chulo fa pera petra se brinco pa pera brim pane rona nasa porque mocinha casa mas mai ta folal. Um flaminina se o mai folao. Mi próprio entenhe meu tim farta. Nina se o mai bata que folavo. Rabo coragem com griti griti de meu. Shabarabarabam pam param pam sinkirin kankaran kansanta. Ay ay ay. Shabarabarabam pam param pam. Mununa era tão bonita que te dava alguém medo dele. E tinha 3 bicos, um si, outro si, que ele outro assim. E tinha cintura dentro do cordão de saia, de repente chama da gente chonta viki viki. Mununa era horrivelmente linda. Ano dentro do ribeiro, a água também tem ribeiro de cabeça, na chamate na metade meio, o resto da água está para marcar luta na combinação de Mununa que combina com o céu azul. Azul e azul. Nina nina ni ana 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 ana. Miku mununa na vera madi tara falnyo seku seki pas. Gente, miku mununa na vera madi tara falnyo seku seki pas. Bom, sem conta. É ficar na mar, é brincar com o peixe, canto tá na porta, é virar cantar. É ficar na mar, é brincar com o peixe, canto tá na porta, é virar cantar. Mununa era bonita, tinha olho cima, lua atrás de cutelo, e tinha na cima da maré de sabão, e tinha cintura dentro do cordão de saia, e tinha pele cima, fruta madura, aí ele tinha gosto de hortolão na boca, aí ele se cote-cote, tinha cima lancha molhado, aí ele bonito e tinha olho inocente, em cima menino fato. Mununa era de que coisa mais bonita que me conheci na minha vida, mas pronto. Canto de maré de banho, flaço, vai, a boca de mel, a oi de uma e culpa aí. Mulher que tem dono. Mas antes de brincar também na pelo viro falei assim, baby, you know. Aí se conta espana, e de interesse em cima manteiga na cucuz. E fica até longe cima sabão azul na cabelo. E fica tão longe cima babasa na palma.
rapaz. Às vezes estava a te bucode, mandizera, te fala bube, bul, mo. Às vezes coisa ter mancha é normal. Também te tem que alguém que criou companheiro teu, te fica companheiro faz teu cima pedra na sapato. Aí o fica amargou cima fiel na carne, te fica assim chato cima poeira no olho, mas o que vai. É ficar na mar, é brincar com o peixe, cantar a porta, é virar cantar, e eu escuro. Mocinho de câmara, e eu canto. Boa. É ficar na mar, é brincar com o peixe, cantar a porta, é virar cantar. É virar cantar, é virar cantar, é virar cantar. Bom, que só no mês de março, mas rapaz, que esse mal que está na mulher é trunco como ruíno. Não deve acompanhar na massa. Se você ganha rádio na criança, na rua, ali praia, então falar que zona que tá bem, que tá diga, tá com a classe da sentar, e eu estou trocando um X. Esse tá ficando gris. Se eu falar isso. Cassete, mulherinha também, o vídeo tá arrumando, que tem ensina, alguém que tá com não, mas também. É que assim é. Então que é o coro, é ficar na mar. É brincar com o peixe, cantar a porta, é virar cantar. É ficar na mar, é brincar com o peixe, cantar a porta, é virar cantar. 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 É virar cantar, é virar cantar. E vira, 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 vira. Shabarabarabam pam param pam, shikipitidu pam param pam, santan.